Você acredita que aquilo que parece mais inofensivo na sua rotina pode, na verdade, ser o que está encurtando sua vida? Não é exagero. Certos hábitos que muitos idosos brasileiros repetem todas as noites têm sido associados ao aumento de quedas, problemas cardíacos e até demência. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, mais de 60% dos idosos sofrem com distúrbios do sono. E o mais grave, 1 em cada 4 internações hospitalares de idosos está relacionada a quedas noturnas ou complicações cardiovasculares durante o sono. Meu nome é Dr. Renato Anguina, neurologista com mais de 20 anos de experiência, que já ajudou milhares de idosos brasileiros a melhorarem sua qualidade de sono e prevenirem problemas de saúde graves relacionados à idade. Neste conteúdo, vou revelar os 7 hábitos noturnos mais perigosos para a sua saúde após os 60 anos. Para cada hábito, vou apresentar soluções práticas, acessíveis e seguras que você pode começar a aplicar ainda hoje. Você vai descobrir, por exemplo, por que certos medicamentos comuns podem aumentar o risco de demência, como o calor do quarto pode afetar seu coração enquanto você dorme, e o que uma simples mudança na posição de dormir pode fazer pelo seu cérebro. Se você é idoso, cuida de alguém com mais de 60 anos, ou simplesmente deseja envelhecer com mais autonomia e segurança, este guia é para você. Fique comigo até o final, porque o hábito mais perigoso está no final da lista e é também o mais comum nas casas brasileiras. É justamente aquele que muitos acreditam estar ajudando, mas pode estar silenciosamente acelerando em até 3 vezes o envelhecimento do seu cérebro. Vamos começar a contagem regressiva que pode transformar suas noites e proteger seus próximos anos de vida. Hábito número 7. Jantar muito tarde e dormir de barriga cheia acelera o envelhecimento e desregula o coração. Com o passar dos anos, nosso metabolismo desacelera. O que antes era facilmente digerido agora pode permanecer horas no estômago, atrapalhando o sono e a saúde geral. Jantar muito tarde é um dos hábitos mais comuns entre os brasileiros, especialmente em regiões onde o horário das refeições coincide com compromissos sociais, novelas ou apenas a rotina da casa. Mas esse costume pode estar prejudicando seriamente sua saúde. Estudos indicam que comer refeições pesadas menos de 2 horas antes de dormir está associado a um aumento da incidência de refluxo gastroesofágico, distúrbios do sono e até elevação da pressão arterial noturna. Quando o corpo deveria estar focado em reparar tecidos e regular hormônios, ele é forçado a permanecer ativo, tentando digerir alimentos ricos em gorduras e carboidratos. Além disso, comer tarde compromete a chamada limpeza cerebral noturna, um processo crucial para eliminar toxinas como a beta-amiloide, relacionada ao Alzheimer. Dormir com o estômago cheio também interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono, o que agrava ainda mais a insônia e o cansaço ao acordar. Como neurologista, vi muitos pacientes idosos com crises de pressão alta, arritmias e confusão mental matinal, e em muitos desses casos, bastou ajustar o horário e o tipo de jantar para observar melhorias significativas. A recomendação ideal é jantar pelo menos 3 horas antes de dormir. Prefira alimentos leves e de fácil digestão. Sopas de legumes, peixes grelhados, vegetais cozidos, iogurte natural com um punhado de nozes. Evite carnes vermelhas, frituras, massas pesadas e sobremesas ricas em açúcar. Se surgir aquela fome noturna, opte por um lanche pequeno e funcional, como uma torrada integral com azeite ou uma infusão de camomila. Pequenas mudanças que têm grande impacto. Você dorme melhor, protege seu cérebro e ainda reduz riscos cardiovasculares silenciosos. O jantar pode ser um momento de prazer e saúde. Basta saber como usá-lo a favor do seu corpo, não contra ele. Hábito número 6. Dormir em posição inadequada. Sua coluna e seu cérebro podem estar pagando o preço. Muita gente nem pensa nisso. Mas a posição em que você dorme pode estar impactando diretamente a saúde do seu cérebro, coração e coluna vertebral. Dormir de costas ou de bruços, especialmente na terceira idade, pode ser mais prejudicial do que se imagina. A posição de barriga para cima, apesar de parecer confortável,
Pode agravar o ronco e até desencadear a apneia do sono, um distúrbio que reduz a oxigenação do cérebro durante a noite. Já a posição de bruços força a curvatura da coluna e do pescoço, causando dores e rigidez ao acordar. Além disso, ambas as posições dificultam a drenagem linfática e a eliminação de toxinas cerebrais. Como especialista em neurologia do sono, sempre oriento meus pacientes idosos a dormirem de lado, preferencialmente em decúbito lateral esquerdo ou direito. Essa é a posição que melhor alinha a coluna, abre as vias aéreas e estimula o sistema linfático, responsável pela limpeza do cérebro durante o sono profundo. Colocar um travesseiro entre os joelhos ajuda a manter a pelve e a lombar alinhadas, evitando sobrecarga na coluna. Outro detalhe importante: o travesseiro da cabeça deve ser firme e manter o pescoço reto, sem inclinar para cima nem para baixo. Estudos apontam que dormir de lado também melhora a circulação sanguínea cerebral e pode reduzir o acúmulo de beta-amiloide, proteína associada ao Alzheimer. Parece pouco, mas mudar a forma como você se deita pode trazer enormes benefícios à sua saúde cognitiva. Se você acorda cansado, com dores no pescoço ou sente formigamento nos braços, pode ser hora de reavaliar sua postura noturna. Não subestime o poder de uma boa posição de dormir. Ela é silenciosa, mas transforma a qualidade do sono e, com ele, sua saúde geral. Hábito número 5. Beber muita água antes de dormir. A vontade de urinar pode levar você ao hospital. A água é essencial para a vida. Mas até ela pode se tornar um problema, dependendo do momento em que é consumida. Muitos idosos mantêm o hábito de beber 1 ou 2 copos de água antes de dormir, acreditando que isso ajuda o corpo a se manter hidratado durante a noite. Porém, essa prática pode ser mais perigosa do que benéfica. Com o envelhecimento, a capacidade da bexiga de reter líquidos diminui e a função renal pode ficar mais lenta. Isso significa que, ao ingerir líquidos tarde da noite, o corpo é estimulado a eliminar essa água durante o sono, resultando em múltiplas idas ao banheiro. O problema não está apenas na interrupção do descanso. Acordar no meio da noite, com o corpo ainda sonolento, em um ambiente escuro, aumenta drasticamente o risco de quedas. Como neurologista, já acompanhei dezenas de casos de idosos que chegaram ao pronto-socorro com fraturas, traumatismos e até perda de consciência após tropeços durante essas idas noturnas ao banheiro. E mais, a fragmentação do sono, especialmente do sono profundo, tem efeitos negativos sobre a memória, o humor e o sistema imunológico. Isso acelera o envelhecimento cerebral e aumenta o risco de doenças como demência e depressão. A solução está na hidratação inteligente. Comece o dia bebendo um copo grande de água e mantenha a ingestão de líquidos regular ao longo do dia. 1 copo a cada hora ou 2. Ao final da tarde, reduza a quantidade gradativamente e evite completamente os diuréticos à noite, como café, chá verde, refrigerantes e sucos cítricos. Se a sede bater antes de dormir, prefira pequenos goles ou um pedaço de gelo para aliviar a sensação, e garanta que o caminho até o banheiro esteja livre de obstáculos e bem iluminado, com luzes noturnas ou sensores de movimento. E lembre-se, sempre levante-se da cama lentamente, para dar tempo ao corpo de se adaptar. Pequenos cuidados com a hidratação podem evitar grandes riscos e garantir uma noite de sono mais tranquila e segura. Hábito número 4. Levantar rápido demais da cama. A tontura que pode derrubar sua independência. Muitos idosos já passaram por isso. Acordam durante a madrugada, sentam-se rapidamente na cama, levantam-se apressadamente e, de repente, tudo começa a girar. Essa sensação de tontura, escurecimento da visão ou até desmaio momentâneo não é apenas desconfortável. É um sinal de alerta chamado hipotensão ortostática. A hipotensão ortostática é a queda brusca da pressão arterial ao mudar rapidamente da posição deitado para em pé. Com o envelhecimento, esse reflexo de equilíbrio cardiovascular se torna mais lento. Isso faz com que o sangue demore a chegar ao cérebro, resultando em tontura, desequilíbrio ou quedas. Como neurologista, já vi inúmeros casos de quedas noturnas que resultaram em fraturas de quadril,
traumatismos cranianos e hospitalizações prolongadas. Muitas dessas quedas poderiam ser evitadas com um simples gesto: levantar-se devagar. Durante a noite, o corpo naturalmente mantém a pressão mais baixa. Se a pessoa ainda estiver sob efeito de medicamentos para pressão ou sedativos, o risco de uma queda aumenta exponencialmente. E, diferentemente de outras idades, uma queda aos 70 ou 80 anos pode marcar o início de uma perda definitiva de autonomia. Por isso, o primeiro passo ao acordar deve ser sempre sentar-se na beirada da cama por alguns segundos. Em seguida, movimentar os pés, girar os tornozelos, respirar fundo. Isso ativa a circulação e prepara o corpo para ficar em pé. Só depois, levante-se com calma. Além disso, tenha sempre uma luz noturna de fácil acesso. Evite andar no escuro ou com tapetes soltos pelo caminho. Pantufas devem ser fechadas, firmes e antiderrapantes, nunca chinelos soltos. Levantar-se com atenção é um pequeno gesto que pode preservar sua independência, sua memória e sua qualidade de vida. E como costumo dizer aos meus pacientes, o corpo dá sinais. Cabe a nós ouvi-los antes que virem emergências. Hábito número 3. Dormir em ambiente muito quente. Sua cama não pode virar uma sauna silenciosa. Muita gente acredita que dormir bem significa estar bem aquecido, mas exagerar na temperatura do quarto ou no número de cobertores pode ter o efeito oposto, prejudicar seriamente a qualidade do sono e colocar sua saúde em risco. Durante o sono, o corpo reduz naturalmente sua temperatura para ativar fases profundas de descanso. Quando o ambiente está muito quente, esse processo fisiológico é interrompido. O sistema nervoso entra em alerta, a frequência cardíaca e respiratória aumentam e surgem microdespertares que fragmentam o sono, mesmo que você não perceba. Estudos mostram que dormir em ambientes com temperaturas acima de 22 graus pode reduzir em até 30% o sono profundo. Isso afeta diretamente a memória, a regulação do sistema imunológico e o reparo de tecidos corporais. Em idosos, esse efeito é ainda mais acentuado, já que o organismo perde gradualmente a capacidade de regular a temperatura interna. Como neurologista, já acompanhei diversos pacientes que acordavam cansados, confusos ou com a pressão alta mesmo após uma noite inteira na cama. Em muitos casos, o fator era simples: excesso de calor no quarto, e quando combinado com desidratação noturna, cria um cenário perigoso de sangue mais espesso, maior risco de coágulos e esforço cardíaco extra. A solução é equilibrar. A temperatura ideal para dormir varia entre 18 graus e 20 graus. Use roupas leves, pijamas de algodão e prefira cobertores finos em camadas, em vez de uma manta pesada. Se possível, mantenha uma janela entreaberta ou utilize ventilação suave. Evite aquecedores diretos ou ambientes totalmente selados. Uma leve corrente de ar pode fazer maravilhas para o sono. E, acima de tudo, escute seu corpo. Se acorda suado, agitado ou com sede excessiva, talvez seja a hora de refrescar suas noites. Dormir em um ambiente fresco não é luxo. É uma necessidade fisiológica, especialmente para quem deseja viver mais e melhor. Hábito número 2. Ignorar roncos e pausas respiratórias. Seu corpo pode estar gritando por socorro à noite. Muita gente acha que roncar é apenas um incômodo sonoro ou um sinal inofensivo da idade. Mas roncos altos, constantes e acompanhados de pausas na respiração podem ser sintomas de uma condição grave, a apneia do sono. E ignorar esses sinais é abrir espaço para um risco silencioso, porém letal. A apneia do sono ocorre quando os músculos da garganta relaxam excessivamente durante o sono, bloqueando parcialmente as vias aéreas. Isso provoca paradas respiratórias que podem durar de segundos a minutos, se repetindo dezenas ou centenas de vezes por noite. Cada interrupção reduz os níveis de oxigênio no sangue e força o coração a trabalhar mais intensamente. Com o tempo, esse esforço acumulado aumenta drasticamente o risco de hipertensão, arritmias, infartos e acidentes vasculares cerebrais. Mas os danos não se limitam ao coração. Pesquisas mostram que a apneia não tratada acelera o envelhecimento do cérebro em até 3 vezes e está ligada a quadros de depressão, perda de memória e comprometimento cognitivo.
O mais preocupante é que cerca de 80% das pessoas com apneia do sono não sabem que têm o problema. Como neurologista, costumo orientar meus pacientes e seus familiares a ficarem atentos a sinais como roncos intensos, engasgos noturnos, boca seca ao acordar, dores de cabeça matinais, sonolência excessiva durante o dia e mudanças de humor inexplicáveis. Se você ou alguém da sua família apresenta esses sintomas, procure um médico especialista em sono. Existem exames específicos como a polissonografia e tratamentos eficazes, que incluem desde mudanças posturais e uso de aparelhos respiratórios até intervenções médicas mais específicas. Ignorar os sinais que o corpo dá durante o sono é como deixar o alarme de incêndio tocando e fingir que nada está acontecendo. Preste atenção aos seus roncos, eles podem ser o grito de socorro que salvará sua vida. Hábito número 1. Uso de medicamentos sem orientação. A pílula que promete descanso pode acelerar sua partida. Muitos idosos no Brasil têm o hábito de tomar uma pílula milagrosa antes de dormir, seja para a dor, a ansiedade, a pressão ou simplesmente para conseguir relaxar. Mas o que pouca gente sabe é que, sem orientação médica adequada, esse costume pode estar colocando sua vida em risco. Medicamentos como benzodiazepínicos, diazepam, lorazepam, alprazolam, certos analgésicos e até antihipertensivos, quando tomados de forma inadequada ou em horários errados, podem causar queda abrupta da pressão, confusão mental, perda de equilíbrio e até parada respiratória durante o sono. Como neurologista, vi inúmeros casos em que pacientes chegaram ao hospital por efeitos colaterais noturnos de remédios comuns. A combinação de idade avançada, metabolismo mais lento e falta de acompanhamento multiplica os riscos. Um dos perigos mais grandes é o uso crônico de sedativos. Embora induzam o sono rápido, esses medicamentos não promovem o sono profundo e restaurador. Em vez disso, suprimem fases importantes do sono, interferem na memória e aumentam a dependência com o tempo. Estudos mostram que idosos que usam esses remédios por longos períodos têm maior risco de demência, quedas graves e até morte precoce. E o mais alarmante, muitos acreditam estar dormindo melhor, quando na verdade estão apenas sedados. Outro ponto crítico é a automedicação. Mesmo remédios considerados leves podem ter interações perigosas com outros tratamentos. Sem contar o uso equivocado de medicamentos para pressão, que podem causar hipotensão noturna severa, aumentando o risco de AVCs e desmaios ao acordar. A solução está na informação e no acompanhamento médico. Nunca inicie ou altere um medicamento sem consultar seu profissional de saúde. Pergunte sobre alternativas mais seguras, como fitoterápicos, chás calmantes, respiração profunda e banho morno. Se você já faz uso de medicamentos para dormir ou para outras condições crônicas, monitore os efeitos e discuta ajustes com seu médico. Um detalhe no horário ou na dose pode fazer toda a diferença para a sua segurança. A pílula do descanso pode ser um aliado, mas também um inimigo invisível. Use com consciência a sua vida, pode depender disso. Chegamos ao fim da nossa contagem regressiva. Vimos juntos os 7 hábitos noturnos, que, embora comuns, podem estar encurtando silenciosamente a vida de milhares de idosos brasileiros. Desde o jantar tardio até o uso de medicamentos sem orientação, cada um desses comportamentos carrega riscos reais, mas também soluções acessíveis. Se tem algo que aprendi ao longo de mais de 20 anos acompanhando meus pacientes é que nunca é tarde para mudar. Pequenas escolhas conscientes à noite podem significar mais autonomia, menos doenças e uma velhice com mais qualidade e segurança. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já deu o primeiro passo, conhecimento. Agora é hora de aplicar. Converse com seu médico, ajuste sua rotina, compartilhe este conteúdo com familiares e amigos que também merecem dormir melhor e viver mais. E lembre-se, envelhecer não é o fim. É um novo começo, e o sono é um dos pilares mais poderosos dessa nova etapa. Como eu sempre digo, o sono é a medicina mais barata e eficaz que existe. Cuide bem dele, durma bem, viva melhor.